Olá, assinante do Band News. Começa agora a coluna Giro Business. O tema da semana, infraestrutura, pontuando, transporte e energia. E para falar deste tema, está conosco Marcos Costa, presidente da Alstom. A Alstom, que é uma empresa líder em infraestrutura para transporte e energia, que está presente em mais de 100 países com faturamento da ordem de 20 bilhões de euros. Se não faltasse, emprega mais de 92.600 funcionários, o que ilustra a sua liderança. Obrigado, Marcos. Um prazer tê-lo no Giro Business para falar de uma indústria tão importante que é de transporte e de energia. Sérgio, muito obrigado. O prazer é todo meu e quero aqui agradecer em nome da Alstom a participação nesse programa, ajudando no debate de tema extremamente relevante para o crescimento e o aumento da competitividade no nosso país. Marcos, muito se fala em competitividade, ganho de escala e principalmente infraestrutura logística para tornar a nossa economia mais competitiva, seja para atender o mercado interno ou seja para atender o mercado externo. O tema de hoje é exatamente a malha rodoviária e ferroviária do Brasil. Eu quero chamar uma reportagem que ilustra a atual situação para que a gente possa falar a respeito. O modo de transportar cargas no país passou por mudanças. Até os anos de 1960, o transporte no Brasil era prioritariamente ferroviário, com 38.287 quilômetros de extensão. A malha rodoviária, na década de 50, respondia por apenas 38% da carga transportada, percentual que se inverteu 10 anos depois, quando as rodovias passaram a responder por 60% dessa demanda. Isso porque, durante o governo do presidente Juscelino Kubitschek, entre 1956 e 1961, o modal rodoviário foi privilegiado, tanto que a extensão pavimentada passou de 8.000 quilômetros na década de 50 para os atuais 96.000 quilômetros pavimentados. E atualmente, somando a extensão pavimentada e não pavimentada, o sistema rodoviário do Brasil tem 1,6 milhão de quilômetros de extensão. Analisando um pouco a história do Brasil, se percebe uma atitude assertiva do Juscelino Kubitschek quando ele resolveu incentivar a indústria automobilística, mas menos assertiva quando se deu o desenvolvimento da malha rodoviária, um custo logístico muito mais caro do que a ferroviária, que hoje predomina na economia nacional. Por fim, em 96, Fernando Henrique Cardoso privatizou a nossa malha ferroviária, permitindo assim um desenvolvimento mais sustentável deste modal, um modal tão importante para a nossa economia. Marcos, como encontra esse processo pós-privatização? Bom, Sérgio, como bem colocado, houve uma mudança de ferroviário para rodoviário e a partir de 96, no governo FHC, viu-se por bem privatizar a malha ferroviária e com isso conseguiu-se um volume importante de investimentos, inclusive dobrando o volume de carga transportada por malha ferroviária. Apesar de tudo isso, ainda temos um volume transportado de carga hoje no Brasil inferior a 30%, 35%, o que é absolutamente insatisfatório dentro de uma condição de aumento da competitividade da indústria e crescimento do país. Dentro disso, nós acreditamos que as medidas estão sendo tomadas de privilegiar novamente a malha ferroviária e não só a nível de transporte de carga, como também a nível de transporte de passageiro, vem de encontro a um crescimento e geração de empregos e maior competitividade do país. Existe um estudo que aponta que de 14 países desenvolvidos, dentro do tema competitividade na sua malha ferroviária, o Brasil encontra-se em 12º, o que ilustra a sua colocação, que ainda há muito por ser feito. O custo logístico, hoje muito caro, da ordem de 13% do PIB, tem por conta também essa falta de infraestrutura ferroviária? A logística, hoje no setor que nós atuamos, ela é um dos principais problemas que afetam a nossa competitividade. Então, esse percentual que você mencionou leva a uma perda de competitividade, e perdendo competitividade, você está afetando o crescimento do país como um todo. Então, não tem a menor dúvida que o país precisa crescer, focar a sua infraestrutura e, sem dúvida alguma, os dois pilares principais. O primeiro, o país precisa crescer e, para isso, precisa crescer a sua infraestrutura e, sem dúvida, ser uma economia mais competitiva. Marcos, quais são hoje, de forma objetiva, os pontos que inibem o desenvolvimento da malha ferroviária nacional, sabendo que a privatização já está instalada e que existe capital para isso? Bom, o capital é atraído em função da taxa de retorno oferecida pelos projetos. Então, existe capital no Brasil, existe capital no mundo.
E para atrair esse capital, o governo precisa sinalizar claramente que vai dar uma remuneração adequada aos investidores interessados em participar. E associado a isso, obviamente, precisa ter uma demanda. Acho que a demanda existe, então é questão de alinharmos efetivamente a taxa de retorno adequada para esses investidores participarem. Um tema bastante importante, sendo esse um tema que permeia toda a economia nacional. Estamos falando do modal ferroviário, um custo de transporte logístico muito mais barato do que o rodoviário, do qual o Brasil detém hoje total dependência. Conosco, Marcos Costa, presidente da Alstom do Brasil. O tema da semana, transporte, energia e infraestrutura.